Oyo, oyo! Buenanico! Welcome! Bem-vindo! Estamos muito animados para mais um dia do nosso acampamento universitário virtual! Já tivemos o nosso tempo de hora silenciosa, E a nossa nova sessão inicia agora. Esteja preparado! onde teremos muitas atividades e uma palavra muito especial de Deus para você. Mas antes disso, inclina sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, queremos te agradecer por mais uma manhã que o Senhor nos oferece. Agradecer por esse acampamento que está a ser realizado por meios virtuais, está a ser bom para nós. Queremos pedir a tua bênção na sessão de hoje e pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que nós possamos ouvir e levar isso para a nossa vida de uma forma prática. Eu oro assim em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, nós agora vamos ter um momento de partilhar da hora silenciosa. Mas antes de partilharmos da hora silenciosa, deixa eu falar um pouco sobre o que a hora silenciosa é. Então, a hora silenciosa é um tempo diário, intencional, que nós passamos com Deus, por meio da palavra dele e a oração. Por meio da palavra dele, nós ouvimos dele. Nós temos o privilégio de ouvir do próprio Deus que criou todas as coisas. Aquele Deus que é santo se revelou a nós. Toda a palavra de Deus é inspirada, toda a escritura é inspirada. E Deus comunica conosco, mas nós também temos o privilégio de falar com Deus por meio da oração. Então, como fazer a hora silenciosa? Então, antes de qualquer coisa, é importante separar um tempo e provavelmente um local também que você possa se concentrar, que não tem muitas distrações. E também é importante ter um plano. A Palavra da Vida tem o Diário da Hora Silenciosa, que você pode adquirir, e também tem um aplicativo que pode te ajudar como uma guia para ler a Bíblia. Mas aí, você já escolheu a hora, o lugar, e aí você quer passar o tempo já lendo a Palavra. Mas antes disso, é sempre bom abrir com oração, pedindo ajuda do próprio Deus, que é o autor da Bíblia, para nos ajudar. Uma oração que nós gostamos de fazer antes de ler a Bíblia é orando o que o salmista fala em Salmo 119, versículo 18. Ele fala assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então nós podemos parar antes de abrir a Bíblia e fazer essa oração, pedir a ajuda de Deus, para que Ele possa nos ajudar a perceber aquilo que Ele tem a dizer para nós. E depois de orar, aí nós já podemos ler o texto. O objetivo é conhecer quem Deus é. O objetivo é conhecer aquilo que Deus revelou por meio da palavra. E aí ajuda a ler o texto várias vezes. Ler repetidas vezes, não precisa ter um número específico, mas ler vezes para perceber o que o texto está a dizer. Que aí o alvo, no Diário da Hora Silenciosa, você vai ver que tem um lugar ali que pergunta o que o autor está a dizer. Que é a ideia de resumir, responder algumas perguntas básicas que ajudam a perceber o que está ali no texto. E aí você pode notar palavras que são repetidas, ideias repetidas, para poder melhor discernir isso. E depois de observar, de ver o que está ali no texto e já perceber ele um pouco mais, gastando algum tempo, aí nós paramos. Porque a ideia não é só ter ideia, não é só ter mais informação, mas a verdade de Deus transforma a nossa vida. E aí nós temos o privilégio de poder aplicar essas verdades às nossas vidas. Nós podemos parar e perceber o que o texto diz e como é que isso se relaciona a cada área da nossa vida. E aí, em todo esse processo, antes, durante e após, nós oramos. Nós oramos e aí no final podemos ter um tempo de oração baseado em o que nós vimos no texto, mas também orando por outras pessoas e outros assuntos. Então, isso é um pouco algumas dicas para como fazer a hora silenciosa. Mas agora, nós vamos para o texto da hora silenciosa de hoje. Então, que está no livro de Daniel, capítulo 1, que é do verso 1 a versículo 9. Então eu vou fazer a leitura aqui. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Siniar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz,
o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então esse é o texto que cada um teve a oportunidade de ler esta manhã, e também teve a oportunidade de ler, e só estava a ler para nós vermos aqui. Então, algumas coisas que o autor está a dizer aqui no texto, né? Nós vemos que o Senhor permitiu a Nabucodonosor a sitiar a Jerusalém, entregando-o aqui em suas mãos. Nós vemos isso no verso 1 e 2, que o verso 2 diz, e o Senhor entregou. E aí nós vemos que o rei ordenou a Aspenaz, o oficial, para trazer alguns israelitas elites. Eu faço o resumo desse jeito, que era o pessoal da família real e da nobreza, para serem ensinados conforme a língua e literatura dos babilônios por 3 anos, para depois servirem o rei. Nós vemos isso nos versos 3 a 5. Porém, Daniel, e nós sabemos por ler o texto a seguir, e seus amigos também, decidiram não se tornar impuro com a bebida e o vinho do rei, e aí ele pede permissão oficial para que ele não se contaminasse com essas coisas. E nós vemos no final, aqui no verso 9, que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, uma coisa que fica destacado, vendo aqui o que o autor está a dizer, fica claro que Deus está em controle do que está acontecendo aqui. E nós vemos isso claramente no verso 2, o Senhor entregou, e o verso 9, Deus fez. Isso nos lembra no resto da Bíblia que nós vemos que Deus tem controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. E agora, relacionando essa verdade para a minha vida, isso me desafia a confiar no Senhor em tempos difíceis e desafiadores também. Isso me desafia a confiar todos os meus planos nas mãos dele, mesmo quando as coisas não vão de acordo com o que eu pensava. Também fui encorajado pelo exemplo de Daniel, que em meio às pressões da cultura à volta dele, que queriam moldar ele, que queriam ser como o pessoal da Babilônia. Isso me faz analisar e sondar de que jeito a cultura e o mundo à minha volta quer me moldar. E acredita, o mundo quer nos moldar. E, pela graça e ajuda de Deus, já lutar contra essas influências. Mas o exemplo de Daniel também me faz lembrar de alguém que, mais do que Daniel, decidiu viver uma vida pura, o Santo Jesus Cristo, que, sem pecado, viveu a vida perfeita que nenhum de nós conseguiu viver. E que, por meio da morte e ressurreição dele, nos convida a ter relacionamento com ele. E, pela graça dele, nos transforma e nos ajuda a ser como ele. Então, essas são só algumas coisas que ficaram destacadas no texto, quando eu tive o tempo em oração e lendo a passagem. E claro que tem muito mais aqui. Então, se tem algumas perguntas, algumas dúvidas, não se preocupe. Em breve, nós também vamos ter mais um tempo em Daniel capítulo 1. Mas eu espero que isso tenha sido um encorajamento e que o Senhor te ajude a ter um tempo diário na palavra dele e em oração com ele, porque realmente transforma a vida e é um privilégio poder ter comunhão com o Deus que nos criou e nos salvou. Deus abençoe. Senhor Jesus, sei que estás perto, meu grande rei, vivo e presente.
A paz que preciso é a paz que me das. Posso ter alegria em viver para ti. Com tudo ou sem nada, o que importa é viver com o Senhor Jesus, meu Salvador. Grande é o Senhor e poderoso Rei, está perto de mim, me protege, eu sei. Nunca me deixará sozinho, sei. Minha motivação para o meu viver. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Perto, sei que estás perto, esperança posso ter. Seguro estou contigo, meu Salvador. Jesus, sei que estás perto, meu grande Rei, vivo e presente. A paz que preciso é a paz que me das. Posso ter alegria em viver para ti. Com tudo ou sem nada, o que importa é viver com o Senhor Jesus, meu Salvador. Grande é o Senhor e poderoso Rei, está perto de mim, me protege, eu sei. Nunca me deixará sozinho, eu sei. Minha motivação para o meu viver. Minha maior alegria é saber que vivo para sempre. Minha maior alegria é saber que vivo para sempre. Por que triste ficar, sabendo que Jesus é comigo? E toda minha vida em suas mãos eu posso entregar. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Perto, sei que estás perto, esperança posso ter. Seguro estou contigo, meu Salvador. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Perto, sei que estás perto, esperança posso ter. Seguro estou contigo, meu Salvador. Jesus, minha alegria, meu motivo de viver. Seguro estou contigo, meu Salvador. Uma das oportunidades incríveis que Deus tem dado à organização Palavra da Vida de partilhar do Evangelho com a juventude moçambicana é o que nós chamamos de acampamento. Se você já participou de um desses acampamentos, não só de maneira virtual, mas também de forma presencial, eu imagino que, assim como eu, você deve estar morrendo de saudade e deve ter boas memórias daquilo que o Senhor te ensinou ou te encorajou a mudar naqueles dias por meio da pregação da sua palavra ou daqueles pequenos momentos de conversa informal que acontecem no acampamento. Mas talvez você ainda está tentando
entender como que o acampamento funciona. E eu quero tentar te ajudar. O acampamento Palavra da Vida nada mais é do que um evento dedicado ao evangelismo, ensino bíblico e investimento vida na vida, em um ambiente super informal, onde crianças, adolescentes e jovens podem ter uma experiência de fé definitiva e uma grande oportunidade de crescer em sua caminhada espiritual. Nós temos visto e tido o privilégio de ver o Senhor transformando vidas. E eu podia ficar aqui falando horas sobre isso, mas melhor do que me ouvir, eu quero te convidar agora para escutar o testemunho de uma jovem que Deus trouxe em algum desses acampamentos, foi impactada e voltou algum tempo depois, não como acampante, mas como equipe, para dedicar o seu tempo como uma voluntária. Eu realmente espero que esse testemunho te encoraje e que mais para frente a gente possa se encontrar. Talvez você como acampante ou quem sabe, investindo um pouco do seu tempo para servir ao Senhor através desse ministério. Vamos ouvir? Olá a todos, chamo-me Eva, sou estudante universitária, segundo curso de licenciatura em Administração Pública na Universidade João Quixissane. Estou aqui para dar o meu testemunho sobre a minha participação no acampamento Palavra da Vida, como equipante e como acampante. Como acampante, algo que me marcou durante a temporada foi a atenção que a minha conselheira deu a cada membro do seu pequeno grupo, no sentido de perceber se as mensagens que eram pregadas durante o dia estavam, de certa forma, criando algum impacto em nossas vidas. E como equipante, eu agradeço muito o privilégio que Deus me concedeu de poder servi-lo, porque eu aprendi que servir a Deus não se limita apenas em cumprir uma série de tarefas que estavam estabelecidas, mas sim servir a Deus com um coração alegre e com a motivação correta. Porque além de servir as pessoas, nós servimos a Deus. E se você quiser ficar mais informado sobre as programações, sobre acampamentos da Palavra da Vida, você pode acessar a página da Palavra da Vida no Facebook ou no YouTube. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Olá, jovem universitário! Tudo bem? Espero que esteja bem, espero que esteja a gostar dos nossos desafios, espero que esteja a gostar do acampamento. Hoje quero te propor mais um desafio em que você terá que aplicar cálculos matemáticos, cálculos lógicos e rápidos. Então você terá que ser flexível, dinâmico e muito rápido ao responder. Não te esqueças, para poder participar, é só ir para os comentários lá na seção, clicar a resposta. Queremos ver quem será o primeiro a responder lá. Então é só ser rápido, preste bem atenção, terá que calcular o mais rápido possível e mandar a resposta lá. Vamos agora. A primeira pergunta é: temos aqui 4,5 litros de água equivalentes a 4.500 mililitros de água. Quantos copos de 250 mililitros serão necessários para servir toda a água? Alternativa A, 18. Alternativa B, 17. C, 16. E D, 15. Qual será a resposta? Que tal? Conseguiu acertar? A resposta era a alternativa A. Você vai precisar de 18 copos para poder servir toda a água. Pergunta número 2. Se você dividir um tomate em 3 pedaços, quantos pedaços você pode ter ao dividir 123 tomates? Vamos ver se você consegue acertar essa. Alternativa A, 396. Alternativa B, 369. Alternativa C, 363. Alternativa D, 393. Pode já comentar lá na seção se você já conseguiu ter a resposta.
Na verdade, a resposta certa era a alternativa B. Você que conseguiu acertar, está de parabéns. Caso não tenha acertado, lá vai mais um desafio. Imaginemos que você, em 10 dias, consegue ganhar 1,2 kg comendo cenoura, tomate e beterraba. Quantos dias você precisa para poder ganhar 10,8 kg? Temos a alternativa A, 70, alternativa B, 75, alternativa C, 85 e alternativa D, 90. A resposta correta é a alternativa D. Você vai precisar de 90 dias para poder ganhar 10,8 kg comendo tomate, cenoura e beterraba. Meus parabéns para você, jovem, que conseguiu acertar esses desafios todos. Mesmo que não tenha conseguido acertar, meus parabéns por ter participado desses desafios. Eu não sou daqui, cidadão do céu. Eu sou. Tentações aqui, terei de fugir e eu vou. Quão bonito e tentador, tudo é claridão. Mas eu sei que é passageiro, vou permanecer em Jesus. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar dos falsos deuses, religiões, e não importa o preço a pagar, vou me purificar, porque eu almejo a glória de Deus. Em oração e devoção, vou depender de Jesus Salvador, pois Ele é soberano sobre a vida que está em suas mãos. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar.
estás? Estou bem, você? Andas por onde? Eu estou bem também. Andas por onde? Andas sumida. aqui. Engordaste, hein? É. Conta logo essa boa, então. Você não sabe? Nada. Não sabe da última? Não sei. Eu consegui admitir para a faculdade. Really? Aonde? O M aqui na Este? Em Inhambane? Eu também estou lá, bro. Depois você não sabe de uma. Não sei se te contaram as tuas colegas que o M dá uma festa de início que você não está a perceber. É chilar, tem bia para tudo quanto é lado, é tudo liberado, bro. E o melhor de tudo, teus cotas nem vão saber de nada. Você pode ficar livre à vontade. Mas você não sabe que eu sou cristã, eu não posso participar dessa festa. Mas se eu também sou cristã e participo, bro. Isso aí de chat, você tem que deixar um pouco de lado. Se mesmo eu bato a igreja no domingo, estou lá no atraso, mas mesmo assim estou aqui na faculdade. Uma coisa, você tem que perceber que aqui na faculdade as coisas são diferentes. Aqui você tem que entrar na onda, bro. Senão vai arrastar nos testes, vai andar sozinha, ninguém vai querer saber de ti, tua vida será um inferno aqui na faculdade, bro. Entra lá na onda, fica com a galera, bro. A questão aqui nem é essa de eu estar na igreja, meus pastores. A questão aqui também não são meus pais. A questão é meu Deus. Tá vendo? Estás a bandeirar. Tá vendo? Essa cena de Deus. Se mesmo eu tenho meu Deus. Vou à igreja, tiro coleta, faço todas essas coisas aí. Mas você tem que se liberar um pouco, tua vida tem que ser mais agitada. Eu decidi não me contaminar com essas práticas da faculdade. Tá vendo? Tá a bandeirar depois, com esse teu papo de igreja, culto, o que é. Mas deixa eu te dizer, se você se arrepender, me liga, tem meu número. Depois eu te preparei um look que você não tá percebendo. Essa tua saia é uma sainha, bro. E o melhor de tudo, tem um gajo que eu preparei pra ti. Bonito, bro. Não só bonito na face, no bolso também. Então, se você se arrepender, liga, estarei aqui eu. Mas eu acho que nem vou me arrepender. Só que não demora, porque pode ser tarde. Olá, querido participante do nosso acampamento virtual universitário 2021. Aqui vos fala missionário Antônio Justino Guni, servindo aqui em Inhambane, junto com a minha família, casado com Tília, e temos 4 filhas. Então, olhando para o nosso tema, eu decido não me contaminar. Você acabou de ver aí essa mini peça que introduz o assunto desta palestra. E a minha pergunta é, qual é então a sua decisão? Você, moça, você rapaz que acabou de entrar na faculdade, na universidade e já de cara é convidado para participar de algo assim. Você é cristão, como é que lida com isso? E você, veterano, que já está aí na faculdade por 2, esse talvez é o seu 2º ano, 3º, 4º ou 5º, como é que tem lidado com os desafios do cristianismo em relação à questão da faculdade? Estamos então nesta série Eu Decido Não Me Contaminar, que bem foi introduzido pelo missionário Enéas na nossa palestra introdutória, ou na nossa primeira palestra, onde ele nos deu um panorama a respeito de quando começou então a contaminação e o momento em que pontua-se o livro de Daniel, que é o nosso livro em estudo. Ele nos levou então a entender que, apesar do livro de Daniel se atribuir a autoria a Daniel, ele, na verdade, o seu assunto é a soberania de Deus. Ou seja, o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder quem Ele quer. Está em Daniel 5:21. Ele é o único até hoje e continua exigindo que ele seja tratado assim. Todavia, a humanidade, que é a nossa segunda lição, desde a queda, a humanidade escolhe o caminho da contaminação que leva à condenação. E que apenas Deus
pode oferecer o remédio para a nossa contaminação. E ele o fez em Cristo Jesus, o seu único Filho. Jesus é o remédio para a nossa condenação. Ele é a solução da nossa contaminação, como podemos ver também em João 3,16. Minha proposta para você neste estudo, tanto para si como para mim, é que a seguinte frase fique gravada na nossa mente. O fortalecimento de Deus é manifesto naqueles que demonstram fé no Deus soberano que os capacita a enfrentarem as adversidades e oposições sem se contaminarem. Por ser quem Ele é, Deus exige exclusividade. Foi assim desde o início. Deus se revela como Deus único, para que os homens o reconheçam como único Deus e sem contaminação. Infelizmente, desde a queda, o homem se contaminou. E apesar do amor e da graça de Deus, tal contaminação levou à disciplina do próprio Deus, que é no caso específico de Judá, do povo ali de Israel, que teve que ser levado para o cativeiro babilônico. É neste ponto da história que Daniel se encontra. Então leia comigo, por favor, você que tem condição de abrir aí uma Bíblia. Abra Daniel capítulo 1. Nós vamos ler os 21 versículos deste capítulo. Daniel capítulo 1, de 1 a 21. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, o equivalente a dizer Babilônia, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Shadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu, estamos no versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Hananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias.
Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus pedindo que Ele ilumine nossa mente e nossos corações. Soberano, único, Deus majestoso, queremos neste momento louvar o Teu nome, engrandecer-Te e dizer que o Senhor é realmente aquele que manda em todos e tudo. Te agradecemos porque o Senhor decidiu com que pertencêssemos a Ti, um Deus que é tão grande e majestoso assim. Te louvamos porque o Senhor se importa conosco, criaturas que nos fez a sua imagem e semelhança, que por causa do pecado vivemos como miseráveis, mas sua graça decidiu nos alcançar. Te louvamos, Deus. Muito obrigado. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e a aplicá-la às nossas vidas, segundo o propósito que o Senhor tem com ela ao trazer até nós. Em nome de Jesus, oramos com gratidão no coração. Amém. Queremos, então, destacar aqui 3 aspectos neste trecho que nós acabamos de ler. O primeiro aspecto a destacarmos aqui é um desafio real. Olha para Daniel 1, aí nos versículos 1 até 7. Judá foi exilado. Isto quer dizer, a cidade de Judá, Nabucodonosor enviou seus homens e sitiaram aquela cidade e então pegaram lá à força alguns dos seus habitantes para a Babilônia por desobedecerem à palavra de Deus. Então Deus mesmo permitiu com que eles fossem punidos, levados como escravos, como cativos para a Babilônia. Você pode ver por que eles estavam sendo punidos, o que eles desobedeceram em Levíticos capítulo 25 e capítulo 26 e a segunda Crônicas também no seu capítulo 36. Daniel e seus amigos fizeram parte dessa primeira deportação em 605, provavelmente aí antes de Cristo, do total de 3 deportações da nata política, da nata eclesiástica e intelectual dali do povo. Quem registra isso é o profeta Jeremias, no seu capítulo 52, 28 a 30. É um total, então, de 4.600 pessoas que foram deportadas para o exílio na Babilônia. A situação, apesar de não ser necessariamente de sofrimento físico, envolvia desafios em alguns aspectos ali. Daniel estava distante da sua terra, da sua casa, dos seus parentes, do seu povo, sendo obrigado a se adaptar a um lugar e a uma cultura diferentes, hostis ao Deus único e verdadeiro. Daniel, então, tem o seu nome mudado ali, ok? Como pode ver no versículo 6. É incitado a abandonar a sua fé e desobedecer seu Deus, tomando ali os vinhos e comidas consideradas impuras pelos israelitas. Alguns paralelos que eu gostaria de destacar aqui com os jovens universitários.
Esses jovens, como vemos no versículo 4, passaram por um exame de admissão. Houve uma seleção e teste de capacidade intelectual. O texto fala ali que deveriam ser cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento. O jovem universitário também passa por um exame de admissão para entrar na universidade, onde seus conhecimentos são testados. Pelo menos nas universidades públicas isso acontece. O outro aspecto é que esses jovens saíram da sua terra, do seu povo, da sua cultura e para longe dos seus líderes eclesiásticos e tudo isso. Muitos dos jovens que frequentam as universidades, eles saem de localidades, distritos e outros de suas províncias, se não um país. Para os casos daqueles jovens que fazem a universidade, é um outro país, para cursar então essa faculdade. Ou ainda situações do ensino secundário, pré-universitário, de institutos, isso acontece. Então, Daniel tinha uma oportunidade de lidar com uma situação difícil. Ele poderia pensar, agora que nem Deus me livrou, me guardou, ou guardou também a terra de Judá e permitiu que eu fosse levado cativo, por que ainda me submeter às suas leis? Não seria mais fácil render-se ao que o rei está a pedir? Aqui entra então um desafio real para os jovens universitários, pois alguns são cristãos, como nós dissemos antes, saem de famílias provavelmente cristãs que eles deixam ao saírem da localidade, do distrito, da sua província para fazerem então a faculdade. Alguns vêm de famílias com procedimentos e padrões cristãos agradáveis a Deus. Ao chegarem à faculdade, como aconteceu com esta nossa jovem na peça introdutória aí, você viu que chega na faculdade e é convidada a entrar num ambiente hostil, num ambiente que não é propícia ou adequada para a manutenção dos seus princípios e padrões que já vem trazendo. Esse ambiente acontece longe da sua terra, longe da sua cultura, longe dos seus pais ou encarregados, longe dos seus líderes, para o caso daqueles que são cristãos, e longe de todos que sabem que ele diz ser cristão. É nesse ambiente em que o banquete do mundanismo, falo aqui das bebedices, do sexo avulso ou da questão da promiscuidade sexual, curtição, discoteca, festanças desenfreadas, são apresentadas como um viver livre de preconceitos dos cotas. As cotas ficaram lá em casa e esses cotas nunca experimentaram o caminho do conhecimento da ciência que pode os libertar como homem. O normal para estes jovens, de modo que não sejam taxados como matrecos ou inimigos da razão, rapidamente são atraídos e muitas vezes lutando contra a sua própria consciência, à luz da verdade que conhecem, a se entregar a esses prazeres nocivos ao único Deus e verdadeiro. Daniel se encontrou numa situação igual. Se encontrou no mesmo desafio real. E o que ele fez? O que você faria no lugar de Daniel? Será que ele se contaminou? Aqui entra então o segundo aspecto desse trecho que nós estamos a ver. O primeiro aspecto é um desafio real. E o segundo aspecto é uma decisão acertada. Uma decisão acertada, dos versículos 8 a 14. Qual era o desafio e quais as implicações desse desafio? O rei designou um cardápio, uma dieta alimentar que eles deveriam se submeter. Havia um risco de contaminação e uma desobediência clara a leis que Deus deu ao povo do Antigo Testamento. Daniel se posiciona aqui no versículo 8 e Deus lhe dá sabedoria e criatividade para lidar com essa situação, de forma que ele pudesse permanecer puro, sem contaminação e fiel ao seu Deus. A lei de Deus proibia que o povo do Antigo Testamento comece determinados alimentos. Verifica Levítico 11, Deuteronômio 14, dos versículos 3 a 21. E no período ou no pedido do Daniel, por conta da sua consciência em relação a essas leis de Deus,
a fim de não ter que oferecer uma lista para o chefe lá da cozinha. Você não pode pôr esse tipo de carne, não pode pôr sangue assim, não pode pôr carne que foi encontrado morto, ou se você tocou em algum animal morto, não pode cozinhar, não pode preparar isso. E pelo fato de nenhuma espécie de legumes ou vegetais ter sido proibidas pelas leis do Antigo Testamento, ele pede então para que sejam dadas a dieta de legumes ou simplesmente vegetais. Você poderia dizer assim, Daniel arriscou sua vida por causa de comida? Sim, mas na essência não. Este episódio estabelece Daniel como líder dos jovens cativos. A contaminação falada aqui, meu querido, está provavelmente relacionada ao conceito de comer alimentos impuros, ou seja, impureza ritual. Pode ver também Levítico capítulo 7, dos versículos 19 a 27. A comida e a bebida do rei podem ter sido impuras por causa do tipo de comida, porque foram sacrificados ou derramados em ídolos. Ok? Preparação inadequada, contudo, a questão de contato com animal morto ou com mortos mesmo, objetos impuros. Ok? Então, esses jovens tomaram medidas extremas para protegerem-se da contaminação. Suas atividades também mostram sua resistência à assimilação para a cultura babilônica, como vai referir um dos comentários. Importa referir que essas restrições não têm uma continuidade no Novo Testamento e que não é estabelecido aqui, pela colocação da posição de Daniel e os seus amigos, a questão de um padrão, de uma comida que torna pessoas mais espirituais e outras menos espirituais. E que diga-se de passagem aqui que comer carne não é pecado e nem foi pecado. Aqui a questão é certo tipo de carnes que Deus tinha determinado que eles não deveriam comer, como uma proibição para o povo do Antigo Testamento. Alguns pontos que eu gostaria de destacar na decisão e na administração da decisão de Daniel. Daniel não começou a buscar pureza quando chegou na Universidade da Babilônia. Eu chamo de universidade, e é interessante essa coincidência de 3 anos como um tempo de preparo para eles então estarem aptos para servirem o rei. Daniel, ele veio de Babilônia enquanto já vivia uma vida de pureza, uma vida em que ele não queria se contaminar. Então, jovem, você que está se preparando, que não entrou na universidade, está na hora agora de buscar firmeza e convicções baseadas na palavra de Deus e vivê-las, porque elas serão simplesmente testadas na faculdade, não serão colocadas ou inculcadas lá na faculdade. Você que está na faculdade, é hora de reconhecer que suas convicções, sua maneira de pensar e de viver deve ser fundada na palavra de Deus. Se não aconteceu antes, é hora de você colocar isso, posicionar-se como cristão. Manter o padrão de vida que ele tinha, da consciência que ele tinha a respeito de Deus, um Deus onipresente que está não só em Judá, mas se encontrava também em Babilônia, que via tudo que ele pensava, tudo que ele falava e tudo que ele fazia. Daniel também pensou nesse Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas. Esse Deus que é justo, que estava a punir ao povo de Judá por conta da sua desobediência a uma ordem clara que Deus tinha dado para eles. E não somente isso, Daniel se encontra debaixo de um Deus que é todo-poderoso, aquele que tem o poder sobre todas as pessoas. Aquele que é soberano, que tem um domínio completo e coloca quem ele quer para governar em qualquer lugar deste mundo. O outro aspecto a destacar aqui é a firmeza e fidelidade de Daniel. Daniel não negociou sua fé. Daniel resolveu manter sua pureza e no desenrolar da narrativa você pode perceber que ele mantinha os seus hábitos espirituais, a questão da oração, e provavelmente aqui também a questão do estudo da palavra de Deus, uma vida piedosa. Daniel procurou continuar com isso.
mesmo em meio a vários desafios. Ele tem um poderoso e invisível protetor. Veja o que acontece no versículo 9. Deus agiu e honrou Daniel na sua busca por fidelidade a ele. Permitiu com que o seu pedido fosse aceite, fosse concedido. Deus protege aqueles que buscam temê-lo e viverem os padrões dele, não importa o ambiente e o meio que eles se encontram. Sabedoria na colocação do seu posicionamento. Daniel não desprezou aquele ímpio, dizendo: você não conhece meu Deus, o que ele é capaz de fazer, eu não vou comer essa comida aí porque está impura. Não, ele soube fazer uma colocação. Ele soube ser sensível, ele demonstra sensibilidade em relação ao risco real que aquele chefe corria se eles fossem encontrados menos saudáveis. Então ele propõe aqui uma experiência por um curto tempo. Ele sabe, então, dado essa sabedoria por Deus, para fazer uma colocação, para não contaminar-se, mas ao mesmo tempo para não desrespeitar aquilo que foi colocado. E, por último aqui, uma dieta saudável mantém um corpo saudável. Não há discórdia quanto a isso. Porém, a verdade é que não é o alimento físico, material que dá ao ser humano a beleza e a força, mas a graça de Deus que concede por sua palavra. Deus concede graça àqueles que vivem debaixo da sua palavra para se tornarem essas pessoas fortes, para se tornarem essas pessoas belas. Apesar do contexto em alguns aspectos difíceis de Daniel e seus amigos, longe da sua terra, longe do seu povo, distante e numa cultura hostil e difícil, a fé que eles tinham, eles demonstraram como a fé no Deus soberano é capaz de fortalecer aqueles que enfrentam as adversidades e oposições sem se contaminarem. Então, tanto Daniel quanto os seus amigos depositaram sua fé ao Deus soberano, que é capaz de fortalecer, de dar força, de capacitar aqueles que decidem viver os padrões de Deus, enfrentando adversidades e oposições sem se contaminar. Que desafios reais você tem a se posicionar e não se contaminar na sua universidade? No que tange ao seu estudo, tens recorrido à cábula, aquilo que na praça vulgarmente é chamado de auxílio de memória, ou passar respostas, ou receber respostas de colegas nos testes, plágio dos trabalhos que os docentes mandam fazer sob o pretexto de que, olha, ninguém consegue sozinho, precisamos de nos ajudar. E às vezes você cai também nessa ideia de que precisamos nos ajudar, lembrando que ao cometer o plágio você está a mentir e isso lhe coloca numa situação em que, diante de Deus, é um pecado, a mentira que deve ser abandonado. Como cristão, quando você não tirou uma boa nota, como é que você lida com isso? Você procura o professor para negociar ou você se esforça para estudar, encontra mecanismos legais que existem para não precisar de entrar no esquema de corrupção, ter que pagar ao professor, ou às vezes, no caso ali de jovens, moças e rapazes, entregar seu corpo em troca de algum favor de algum docente. Ou ainda a questão de o próprio docente dizer, olha, eu não quero levar ninguém à recorrência, vê lá o que vocês fazem, eu estou aí com uma preocupação, preciso de resolver algumas coisas, dê aí algumas pilhas aí e vamos resolver esse assunto. E toda a turma começa a combinar aí e tal, e vai entregando. Qual é o seu posicionamento? Você se deixa contaminar com isso ou você se posiciona, mesmo sabendo que pode ser levado à recorrência sozinho e ter que fazer um exame muito difícil? Porque aí o docente vai querer ver como você vai se livrar das suas mãos. Nos relacionamentos,
Você tem preferido perder amizades por conta dos padrões cristãos? Até que ponto vale a pena ser estigmatizado por se declarar cristão? E quando todos do grupo de estudo ou da sua turma decidem chilar no fim de semana e dizem que não, todo mundo tem que estar ali, pá, é coisa do ambiente, da malta, você vai preferir ficar com a malta, desobedecendo a Deus, ou você tem preferido abrir mão da malta, doer o fato de saber que você está sendo taxado nomes, ser apontado, e às vezes é vergonhoso passar por isso. Mas a pergunta é, você fica de fora ou você está dentro dessa contaminação? E se zombarem de você por saberem que você é virgem ou que você se guarda para uma vida sexual só no casamento? O que é melhor? Desagradar a Deus? Lembro-me aqui de uma jovem que inclusive pressionaram a ela a um ponto em que, saindo para um trabalho de campo lá para Moamba, do curso que estava a fazer, nos acampamentos, nas tendas aí, combinaram ali para forçá-la ela a abrir mão de guardar-se da pureza, até um ponto dela gritar ali, todos os colegas aparecerem e aí parar aquela situação e continuar a se posicionar até que chegou ao casamento. Qual seria o seu posicionamento? Tem jovens universitários que, além de serem jovens universitários, também são profissionais, trabalham. Tens te dedicado ao máximo para servir com integridade ao seu patrão, mesmo quando ele é um patrão ímpio e te maltrata? Você o serve com integridade, lembrando de Colossenses, fazendo como quem faz para o Senhor e não os homens? Ou faz para cumprir o horário e o mínimo que é exigido? Você se envolve em esquemas de corrupção ou de roubo para ganhar mais? Sabe aquela situação em que todo o grupo do seu setor já combinou como é que vai fazer para tirar o produto e às vezes vai dar muito dinheiro e eles dizem, olha, nós já combinamos tudo aqui, sabemos que você diz que é cristão e tal, mas não atrapalhe, não pode nos boicotar, ok? Você precisa ser conivente da nossa situação. Se você achar que não precisa, pode até não entrar, não fazer, mas não queremos que você participe disso nos superiores, porque isso pode nos fazer perder emprego. Já pensou todas as nossas famílias aqui sem emprego só por causa dos seus padrões, você que diz que é cristão? Como lidar com isso? Querido, servir ao único e verdadeiro Deus nos chama a uma vida de radicalidade. Nos chama a um compromisso de fé. Nos chama a abrir mão e perder, muitas vezes, momentos e oportunidades que poderiam nos dar uma felicidade aparente e momentânea por aquilo que vale a pena. É isso que eu quero que fique gravado na sua mente. Uma decisão acertada. Foi a decisão de Daniel. E você pode perguntar para mim, mas quais são os benefícios disso? O que eu ganho com isso? E eu poderia perguntar para si, olhando para o texto que nós lemos no capítulo 1, quais os benefícios de Daniel? O que Daniel e seus amigos ganharam com isso? Isso nos leva então ao nosso terceiro aspecto a ser destacado aqui. Um desfecho digno de festa. Enquanto muitos se deliciavam das iguarias do rei ali, das comidas que ele oferecia enquanto estavam aí na faculdade da Babilônia, Daniel e os seus amigos tinham restrições. Terminado a faculdade, eles não tinham mais restrições. Eles podiam escolher o que eles queriam comer, a hora que eles queriam comer e onde eles queriam comer. Após serem testados, Daniel e seus amigos são aprovados, como diz o versículo 15. E graças à sabedoria que Deus lhes deu, no versículo 17, eles foram reconhecidos e honrados, inclusive, pelo próprio rei, como vê os versículos 18 aqui. Foram achados 10 vezes mais sábios, mais habilitados do que todos aqueles jovens que estavam na faculdade da Babilônia, na Universidade da Babilônia ali.
Isso nos mostra que Daniel, pelo fato dele ser um homem temente a Deus e os seus amigos, não só se ocupavam a orar apenas, mas eles estudavam, eram estudiosos aplicados. Claro que contaram com a graça de Deus. Muitas vezes, jovens universitários cristãos são medíocres, são os que menos produzem na escola, porque ocupam-se apenas a pensar em orar, em estudar a Bíblia, que é bom. Mas isso não nos dá nenhuma abertura para não sermos jovens aplicados, que prezam por excelência, por profundidade naquilo que fazem. Claro, aquilo que não ofende a pessoa de Deus. Os jovens que te dão nomes hoje por causa da sua posição, por causa da sua decisão acertada de não se contaminar por ser cristão, serão os primeiros a te procurarem quando eles estiverem em situações de apuros. Não vão procurar os amigos da malta, não. Eles vão procurar você que se destacou. O que eu te peço é que somente brigue. Brigue à luz do Evangelho onde você foi plantado. Como Mateus capítulo 5, nos versículos 13 a 16, vai dizer: seja sal no meio desse povo perverso. Seja luz no meio dessa escuridão que é tomado e muitas vezes, cada vez mais nas profundezas, por causa da sua própria razão, por causa do culto ao conhecimento, do culto à ciência, e esquecem o autor da ciência, que é Deus. Não faça isso, não. Curve-se apenas ao único Deus que é capaz de te dar todos esses privilégios e benefícios que Ele deu a esses 4 jovens, Daniel e seus amigos. Deus honra as pessoas que comprometem-se em viver para Ele, tanto nesta vida quanto no porvir. Quando a faculdade terminou, eles tinham um emprego garantido com posições de destaque. Eles passaram a ser conselheiros do rei. Ao todo, Daniel em particular, ele serviu como conselheiro durante o reinado dos 5 reis de Babilônia. Passaram por mãos de Daniel 5 reis, já pensou? E 2 governantes, conforme o texto nos diz que ele foi até o reinado do Ciro, isto é, dos anos 605 até 530 a.C. Deus nos pode honrar com longevidade em nossas prestações e prosperar nossas vidas como fez com Daniel. Não esqueça disso. Em jeito de conclusão, Daniel e seus amigos tomaram a decisão de não violar a lei de Deus, mesmo vivendo em um ambiente hostil e pagão. Deus, a fonte de sabedoria, abençoou e preservou-os em fidelidade. Quando você ser tentado ou for tentado com as pressões terrenas deste mundo e a pecar contra Deus, uma coisa que você tem que lembrar: traga à mente esses jovens tementes a Deus. O Senhor e Salvador está com você todos os dias e Ele não vai te esquecer, não vai te abandonar, Ele estará consigo. Mesmo que você se encontre numa situação de parecer o único, mesmo assim, se o que você está a viver são padrões do único Deus, vale a pena continuar, porque Ele é soberano, tem o controle de tudo e de todos e de todas as situações. Para você refletir pessoalmente, Deus nos chama a não nos contaminarmos e permanecermos fiéis a Ele, mesmo em contextos adversos. Pensa em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ofereça seu corpo como um culto racional a Deus. Permita que a sua mente seja renovada com a palavra de Deus. Estude a ciência, aplique-se, dedique-se à engenharia, ao conhecimento, mas lembre-se que o maior conhecimento é aquele que vem de Deus. E ele supera a muito o conhecimento que você vai receber aí. E é Deus mesmo quem deu essa ciência que você está buscando aprender aí na faculdade. Comprometa-se. Não importa quais as circunstâncias que você estiver a passar. Decida permanecer fiel ao seu Deus.
firme ao seu Senhor. Firme-se na graça que Ele dá, como vai nos dizer Efésios 6, no versículo 10. Lembre-se, o fortalecimento de Deus é manifesto naqueles que demonstram fé no Deus soberano, que os capacita para enfrentarem as adversidades e oposições sem se contaminarem. Que Deus o abençoe. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, pela verdade que ela está a nos transmitir, pelo desafio real que nos mostra que temos diante deste mundo. Este mundo jage em um caos, mas há uma luz que pode brilhar no fundo do túnel, de pessoas que decidem levar a sério o Senhor em todas as esferas da sua vida e em todos os lugares onde se encontrarem. Quero orar especificamente, Senhor, por esses jovens que estão ouvindo esta verdade, a exposição da Tua palavra, que sejam desafiados a amá-lo mais do que a si próprios, mais do que, Senhor, ao ambiente em que eles se encontram, mais do que o medo de serem taxados nomes, que eles possam encontrar em Daniel e nos seus 3 amigos um exemplo a seguir, porque vale a pena. Eu oro assim e quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. E é isso aí. Termina agora mais uma sessão do nosso acampamento universitário virtual. Espero que esteja sendo um tempo bom e produtivo para ti. Espero também que esteja sendo um tempo onde o teu conhecimento e intimidade para o Senhor esteja crescendo. Quero incentivá-lo e convidá-lo a participar pelo YouTube do debate que vai acontecer ainda na tarde de hoje. Será um tempo onde estaremos a conversar sobre como o jovem pode se manter firme perante as contaminações que o mundo vai oferecendo, seja na área do relacionamento, seja no nosso trabalho ou nas nossas faculdades. Então não perca. E é isso aí. Até lá. Nos vemos. Tchau.